Olá, tudo bem? Como que você tá? Espero que esteja tudo bem em paz. Aqui mais uma edição do nosso Café com Jesus. Gênesis 34, leitura e reflexão. Bora lá? O conflito entre os filhos de Jacó e os siquemitas. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor: Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então, Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhes disse: Meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Concedam-me este favor e eu lhes darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Hamor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: Não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição: que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e a seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: Esses homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas e eles com as nossas, mas eles só consentirão em viver conosco como um povo sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembre-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: Está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Gênesis 34, agora nesse período de reflexão. Nós pedimos ao Senhor direcionamento, Pai, do Teu Santo Espírito para que possamos refletir na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Gente, que coisa triste, né? Que capítulo triste. Então, o capítulo 34 de Gênesis, como eu falei a vocês, é um dos episódios mais sombrios e complexos aí dessa narrativa, né, toda, narrativa patriarcal. Então esse Gênesis 34 relata então esse trágico envolvimento entre Diná e a brutal vingança dos seus irmãos
destacando temas aí de desonra, de engano e as consequências da ira descontrolada. O tema central aqui, então, é a violação de Diná e também a retaliação implacável e desproporcional dos seus irmãos Levi e Simeão, resultando no massacre e no saque da cidade de Siquém. Começando então sobre isso, a gente vai ter ali nos primeiros versículos. Primeiro é Diná, né, filha de Jacó e Lia, sai para visitar as mulheres na terra, e aí Siquém, que é filho do governador heveu Hamor, com H, né, Hamor, a gente pode dizer assim, ou Amor melhor, vê a Diná, agarra ela e a violenta. Aí a NVI vai dizer desonrou, né? Depois nós temos a reação de Siquém, que após o ato, ele se afeiçoa fortemente, de uma forma muito intensa, aí a Diná, então pede a seu pai Amor, que é o governador aí da região, que a consiga por mulher. E aí o que acontece? A gente percebe depois dos versículos 5 até 7, um silêncio de Jacó. Ele fica sabendo ali que a sua filha foi profanada, mas decide não tomar atitude nenhuma imediata, preferindo até calar-se até que os seus filhos retornem do campo. E aí, quando os irmãos de Diná retornam e tomam conhecimento daquilo, são tomados de fúria, pois Siquém havia cometido ali, como fala, um ultraje em Israel. E aí a gente vê a passividade de Jacó, se isso teria evitado o mal, se ele não fosse tão passivo. O que a gente tem aqui? Que é altamente provável que essa tragédia tivesse sido evitada, ou ao menos até mitigada, se Jacó tivesse realmente assumido a sua posição ali de líder, de patriarca e de juiz. É que no mundo antigo, irmãos, o líder do clã era o responsável pela justiça e pela diplomacia. Quando ele se cala, como nós vemos aqui no versículo 5, e delega de certa maneira implícita a resolução para os filhos, Jacó criou aí um vácuo de liderança, uma lacuna muito triste, e a omissão de um líder diante de uma ofensa grave frequentemente abre a porta para o caos. E aí a raiva dos irmãos não encontrou um limite nessa autoridade paterna que se manteve aí silente. Depois nós vamos ver também na continuidade dos versículos, né, dos 8 até o 12, que Amor, esse governante, tenta apaziguar a situação, então propondo o casamento misto entre os dois povos ali, além de oferecer uma liberdade comercial e terras para a família de Jacó se estabelecer ali em Siquém. E aí o que acontece é que Siquém também se dispõe a pagar qualquer valor do dote exigido, né, pelo pessoal ali, contanto que Diná seja sua esposa. Estava realmente muito apaixonado por ela. E aí o que acontece? Existe o plano enganoso. Nos versículos 13 e 17, os filhos de Jacó respondem enganosamente, eles criam uma condição falsa, afirmando então que uma desonra seria dar a irmã para o homem incircunciso. E a exigência que eles colocam é que a única condição, né, que poderia fazer essa aliança e o casamento que todos ali da cidade queriam é que eles fossem, os homens ali, todos os homens fossem circuncidados. Aí depois, do versículo 18 até o 29, a execução do acordo acontece quando Amor e Siquém convencem então os homens da cidade, no tribunal ali do portal da cidade, de que a aliança seria economicamente vantajosa e todos os homens são circuncidados. E aí, no terceiro dia, quando os homens da cidade, após ali a sua circuncisão, né, eles estavam com dor devido à cirurgia que é natural desse tipo de procedimento, Simeão e Levi entram na cidade e matam todos os homens ao fio da espada, incluindo Amor, incluindo Siquém, e resgatam Diná. Então olha só, Diná, Simeão e Levi, é bom a gente dizer, é que eles, na verdade, eles eram filhos de Jacó com a mesma esposa, quem? Lia. Então, nesse sentido, o que acontecia, a gente vai perceber que os laços de sangue e lealdade eram muito mais estreitos ali entre si, né, do que com os meios irmãos ali, por exemplo, os filhos de Raquel, os filhos de Bila, os filhos de Zilpa. É justamente esse parentesco direto aqui que tem de Levi e de Simeão que explica esse protagonismo, digamos assim, essa atitude brutal por parte deles ali, como irmãos, então, plenos de Diná. O peso deles, o peso cultural de proteger a honra da irmã era muito maior. E aí a fúria cega que demonstraram ali em Siquém não era apenas uma questão de defesa da tribo como um todo, mas também ali uma própria dor profunda, pessoal, por se tratar da única irmã de sangue direto deles ali. Bem,
qualquer maneira, os outros filhos de Jacó entram na cidade devastada e a saqueiam e levam ovelhas, levam bois, levam jumentos, além de capturarem as mulheres, as crianças e todos os demais bens. E aí o temor de Jacó, no versículo 30 e 31, Jacó repreende severamente Simeão e Levi, não necessariamente, olha só, não necessariamente pelo que eles tinham feito, mas pelo risco da sobrevivência. Ele diz assim: vocês me puseram em grande perigo, tornando-me repulsivo aos cananeus e aos ferezeus, temendo ser aniquilado então pelos povos da terra. Gente, cananeus, ferezeus e siquemitas, para a gente tentar entender. O mal que foi feito aí, né, pelo Simeão e pelo Levi, foi contra os siquemitas. Então, é bom esclarecer aqui que haviam vários povos ali que habitavam a terra de Canaã. E quando Jacó menciona, então, esses cananeus e esses ferezeus, que não eram, digamos assim, os siquemitas, ele está se referindo aos macrogrupos ali que dominavam a região. Qual que era o medo de Jacó? Era que, ao destruir a cidade de Siquém, os seus filhos, eles quebraram ali o equilíbrio e a paz que estava acontecendo naquele comércio local. E Jacó temia então que essas potências maiores ali da região, os cananeus, os ferezeus, como nós estamos vendo aqui, eles fizessem o quê? Uma aliança militar para exterminar a família aí de Jacó, que era minoria na terra. Então, aí você começa a perceber toda essa dificuldade que está envolvida. E aí, Simeão e Levi têm a última palavra no capítulo, retrucando, né? Deveria ele tratar nossa irmã como uma prostituta? E aí fica o eco de uma pergunta sem resposta. E isso a gente vai perceber porque essa pergunta retórica encerra esse capítulo, demonstrando a total falência da comunicação e da autoridade na família de Jacó. Ela evidencia também um choque de valores. Por quê? Jacó estava preocupado com a sobrevivência diplomática e física ali do clã. E já Simeão e Levi estavam cegos pela ali honra que foi ferida e pelo desejo de vingança deles. Então o silêncio após essa frase mostra que não houve reconciliação ali, a família estava fraturada. E aí a gente vai perceber sobre essa questão de Siquém, infelizmente, né, que a cidade de Siquém ela foi praticamente dizimada do ponto de vista da sua liderança e força militar, já que todos os homens foram mortos e as mulheres foram levadas aí junto com as crianças como despojo. E aí Deus não ordenou nem aprovou esse massacre. A narrativa bíblica é, nesse caso aqui que a gente fala, só descritiva, ela não é prescritiva. Então, se relata sim a maldade humana, mas de modo algum há um endosso disso. Simeão e Levi, eles cometeram um crime de guerra, sim, agravado por esse estelionato religioso. Por quê? Porque eles usaram o sinal sagrado da aliança, que era a circuncisão, como uma arma de destruição em massa. O próprio Jacó, no seu leito de morte, a gente vai ver lá em Gênesis 49, né, vai condenar duramente essa violência, chamando-a de cruel e amaldiçoando a ira desses irmãos, de Levi e de Simeão. E por que tudo isso aconteceu? Vamos tentar fazer uma análise, né, de toda essa tragédia que realmente aconteceu. Você vai perceber o seguinte, que o pano de fundo disso tudo é que Jacó não deveria nem sequer ter se estabelecido em Siquém. Se a gente perceber aqui em Gênesis 31, 13, como nós lemos anteriormente, em outras passagens, outros dias, Deus havia dito a ele para não voltar, Deus havia dito a ele para voltar para a terra da sua parentela. E o voto original de Jacó era sim voltar para onde? Lembram-se da casa de Deus? Voltar para Betel. Mas ao chegar em Canaã, Jacó comprou terras em Siquém e ali se acomodou. Quando a gente para no meio do caminho da vontade de Deus e nós nos misturamos com o ambiente ao redor sem mantermos o nosso compromisso e devoção em primeiro lugar, a tragédia ela toma espaço. Então é importante a gente perceber que o retrato de um crente que perde o foco da sua missão deixa a sua família toda vulnerável. Por quê? Olha só, Siquém, ele é, digamos assim, Siquém em relação a Betel, é mais ou menos uma distância de 30 quilômetros. Geograficamente falando, é uma distância curta, por uma caravana ali, né, que estava naquela época, ali com Jacó, com crianças, tendas e rebanhos, é uma jornada de 1 ou 2 dias. Isso torna essa situação ainda mais dramática. Jacó estava quase lá no lugar que Deus pediu para ele ir e ele se acomodou. Ele estava a poucas horas de caminhada desse lugar, onde Deus havia se revelado a ele no passado, quando ele estava fugindo do irmão.
e onde ele tinha feito um voto de adoração. No entanto, ele parou um pouco antes da linha da chegada. E aí, Siquém ficava, é bom dizer, né, num vale extremamente fértil, cortado ali por importantes rotas comerciais, com água abundante, e ali a gente vai até ver que ficaria ali o famoso poço de Jacó. Havia prosperidade econômica ali também, e Jacó trocou a urgência do seu propósito espiritual, o que é o altar em Betel, pelo conforto material de Siquém. E do ponto de vista da teologia prática, esse é o perigo da gente se instalar na fronteira do mundo, misturando ali o povo da aliança com a cultura ao redor. Jacó abriu mão da vigilância, de estar sempre atento, e o resultado de tentar viver com um pé na promessa de Deus e outro nas conveniências do mundo foi o quê? A exposição de Diná e a tragédia que se seguiu. E então, para um desafio pessoal, depois do que nós vemos, né, desse contexto todo triste, né, é o seguinte, é de que o desafio pessoal é residir entre o abismo da omissão e o zelo carnal. De um lado, o que a gente vê? Um silêncio passivo de Jacó, que falhou ali no momento que deveria em exercer sua liderança e a promover justiça diante de toda a sua família. Do outro, a gente vê a reação explosiva dos irmãos Simeão e Levi, que deixaram a ira e o desejo de vingança ditarem as suas ações. O desafio prático é do engajamento ético. Nós não podemos cruzar os braços ou nos omitir, sim, é verdade, diante das injustiças, diante das tragédias, mas a nossa resposta para o mundo não pode ser movida pelo ódio ou por uma violência extremamente desproporcional. Em segundo lugar, o texto nos desafia a uma profunda integridade ao lidar com o sagrado. Os irmãos de Diná cometeram uma fraude espiritual terrível ao instrumentalizar ali um sinal da aliança que era a circuncisão para fins militares e de extermínio, coisa que eles estavam querendo fazer de uma maneira pensada já, né? E aí premeditada. Isso nos alerta então de forma contundente sobre a tentação de usar a religião ou o nome de Deus como uma ferramenta de manipulação para justificar os nossos próprios métodos. E o que acontece? Os fins não justificam os meios. A verdadeira justiça divina jamais pactua com o engano e com a quebra da boa-fé. E por fim, a lição mais dolorosa desse capítulo é essa consequência aí do silêncio espiritual. Porque você vai perceber em todo o que a gente leu de Gênesis 34, que no nome de Deus não é mencionado e ninguém aqui dobra os joelhos para pedir a direção. Quando a família enfrentou a sua pior crise, a oração e a intercessão, sabe o que elas foram? Negligenciadas, esquecidas. E o desafio final que o texto nos deixa é que a gente jamais haja no calor aí do caos sem antes buscar os conselhos de Deus, garantindo que as nossas reações sejam guiadas pela sabedoria do alto e não pelas nossas paixões terrenas. Então, que você pense nisso e que a nossa primeira providência para tudo que a gente enfrenta seja orar e pedir o direcionamento e discernimento de Deus e a força e ânimo para cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Assim, certamente, a gente não vai cair em emboscadas e sofrimentos como esse, que tanta tristeza trazem até para a nossa leitura mesmo, não é verdade? Então, até o próximo Café com Justiça. Não se esqueça de orar sempre. A paz, Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo Café com Justiça. Valeu!